Olá pessoal, estamos aqui iniciando o nosso primeiro episódio desse podcast. Vamos conversando. Eu, meu compadre Djalma, e a gente sempre teve essa mania de conversar na cadeira da praia, na rede. Eu conheço o Djalma há mais de 30 anos e falei assim, por que não fazermos uma conversa compartilhada? E aí nasceu essa ideia. O Djalma é escritor, advogado, foi advogado bem sucedido, agora ele é mentor de vida pessoal, é meu mentor também, e é um prazer estar aqui conversando com ele, iniciando hoje um tema muito bacana. O tema de hoje é uma pergunta: a felicidade depende de nós? Então vamos iniciar com essa fera aí. Djalma, tudo bem com você? Me diga lá, tá animado? O que você me diz? Meu amigo Talegrave, é uma honra, um prazer compartilhar mais uma vez um projeto com você, nós que começamos juntos ali. Eu fui teu estagiário na advocacia, né? Eu acho uma história longa, uma história muito bonita de amizade, como você disse, e compadre, porque você é afilhado do meu primeiro filho, Matheus. Então, ele é meu afilhado. Aliás, você não é. Você é padrinho dele. Isso aí. Você é meu padrinho de casamento. Isso aí, tá tudo em casa, né? Tudo junto. Então, e o Talegrave, né, é uma personalidade no meio jurídico respeitadíssima nacionalmente, né? Professor, palestrante, doutor, pós-doutor, ele tem todos os títulos que se pode imaginar na vida acadêmica. Então, mas aqui nós não estamos para falar de academia, né? Nós estamos para falar de vida cotidiana, né? Para conversar e para falar hoje especificamente sobre a felicidade. Veja essa pergunta, a gente fala muito hoje, é o tema do momento, né? Todo mundo quer ser feliz, todo mundo, qual que é a chave, qual é a fórmula? E eu acho até que quando você fala muito num tema é porque você não está tendo ausência, né? Porque quando você está bem, você não precisa. Se você ficar lembrando muito o que é felicidade, é sinal que está faltando essa felicidade, né? Está havendo uma certa aflição, uma inquietude. Mas eu quero perguntar para você, a pergunta do episódio. Para você, Djalma, a felicidade depende de nós? Olha, é uma pergunta que remonta aí à história do ser humano, né? A filosofia grega e tudo mais, né? Nós vamos pro tempo. Mas respondendo, eu vou dar aquela resposta clássica, né? Que ela tem duas respostas clássicas, o sim e não e o depende. Sempre quando a pergunta Eu falo assim para os meus alunos, às vezes prova oral, né? Quando o professor fala assim, a resposta é sim, não, depende. Se ele te der a opção do depende, sempre é o depende. Então, veja, eu acho que, primeiro, eu vou falar que não, porque fatores genéticos e ambientais tendem a preponderar. Então, o que é um fator genético? Né? Você ter, por exemplo, uma tendência à obesidade. Isso é um código genético. Você vai lutar contra isso, mas tem pessoas que vão ser magras com facilidade e pessoas que, se não se cuidarem, vão ser obesas. A loteria genética. Exatamente. Então, há pessoas que são alegres, assim, você olha e diz, nossa, aquela pessoa é tão feliz, ela está sempre alegre, e outras pessoas são tristes, têm tendência a uma depressão, e isso é intrínseco dela, é químico. A gente vê quando tem filhos, né? Que nem você tem 2 filhos. Um é diferente do outro. Tem esse fator genético, sim, né? E também tem o fator ambiental, né? Que onde você nasce, as circunstâncias, a família que você nasceu, tudo isso vai influenciar o país, né? Se o país vive em guerra, né? Então, se você é um refugiado, tudo isso vai impactar na tua felicidade. Você me permite aqui, veja, até a influência que nem você falou da cultura, né? Você pode ver o povo japonês, por exemplo, ele é mais quieto, né? O povo italiano, às vezes você vai lá na Itália, parece que eles estão discutindo. Você vê 2 pessoas falando alto na esquina, eles estão conversando sobre futebol. Então tem também essa carga cultural, sim, a história de vida, né? Interessante esse contexto. E também eu diria que sim, depende, porque você pode construir a tua felicidade, né? A partir mesmo de adversidades. Só que daí a gente volta na primeira parte, porque depende das tuas ferramentas emocionais, né? Então, se você é uma pessoa
que é fácil falar assim, você precisa ter um pensamento positivo, você precisa se autodesenvolver, você precisa... Se a pessoa não tem um recurso emocional, ela não tem uma ferramenta, ou seja, ela tem limitações dela mesma, então acaba voltando na história que talvez não dependa tanto de nós. E daí a importância, Djalma, que é o que você tem feito hoje, né, mentoria, e uma certa dimensão também é o papel do psicólogo, que faz no plano emocional. Depois você poderia até distinguir para nós o que é a mentoria e a diferença com a terapia do psicólogo. Esse tempo, né? Hoje tem muito isso, esse tempo de olhar para si próprio, de refletir onde eu estou, qual é o ciclo de vida que eu estou vivenciando. Porque, que nem você falou, às vezes a pessoa não tem nem essa ferramenta, seja porque é limitada, seja porque trabalha o dia inteiro para sobreviver, seja porque é depressiva, ou seja porque é viciado em videogame, só tem tempo para sua compulsão, para o seu vídeo. Então é interessante também usar essa ferramenta que nós temos à disposição para refletirmos, né? E eu vejo, você tem estudado muito o estoicismo, né? Que tem algumas lições que servem para hoje, né? Sim. Por falar nisso, uma frase do Marco Aurélio, que é um dos principais mentores do estoicismo, dos pensadores, ele diz que a felicidade depende da qualidade dos nossos pensamentos. Então, essa é uma questão também interessante, porque a gente é escravo do pensamento. E é uma coisa interessante porque você não é exatamente o seu pensamento. O pensamento é uma narrativa que ela, por motivos, como você diz, culturais, por motivos, às vezes, do teu histórico, você é incutido em você uma certa narrativa sobre você mesmo. E essa narrativa, muitas vezes, ela é autodestrutiva. Né? Tem estudos até dizendo que 80% daqueles pensamentos negativos que a gente tem, principalmente no meio da noite, aquele pesadelo, ou às vezes quando você está na iminência de tomar uma decisão, 80% daquele sabotador é só um sabotador. Que tem estatística hoje já comprovando que apenas 20% do nosso pessimismo é real. 4 vezes mais é um pessimismo, é um medo, é uma angústia. E é importante isso, porque ainda que seja no nosso plano inconsciente, mas eu gosto de lembrar isso, porque quando eu estou com medo, quando eu estou achando que vai dar tudo errado, eu lembro disso. Lembre que 80% do medo que você está sentindo agora é exagerado. Então eu faço um bombardeamento racional para trabalhar um pouquinho o meu emocional, para sair uma coisa mais bacana, né? E é verdade, você ter essa percepção, né? Porque realmente a gente tem muitas crenças e muito pensamento, e essa voz que fica na nossa cabeça, né? Dizendo, não é assim, as pessoas estão te perseguindo, as pessoas são contra você, e às vezes é tudo coisa da tua cabeça. Isso impede a nossa felicidade. Exatamente, né? E a outra coisa, questão importante, eu acho, em relação da felicidade, é a questão da percepção da felicidade. Isso é o seguinte, né? Porque às vezes você acha, puxa, aquela pessoa, coitada, aquela pessoa, né? Ela não tem condições financeiras, ela não teve estudo, e você fica construindo uma história triste e achando que aquela pessoa é infeliz. E daí você vai conversar com aquela pessoa e não, a pessoa é feliz. Ela tem uma percepção. Então, o julgamento do outro não vale nessa questão de felicidade. Às vezes, na simplicidade dela, ela é feliz. Você veja que uma questão muito interessante, o dinheiro traz felicidade, a fama traz felicidade. Hoje também já tem estudos que o dinheiro ele é importante, ele é um dos fatores até um certo padrão aquisitivo. Então, claro que se você não tem sequer dinheiro para se locomover, a tua geladeira está vazia, você não tem dinheiro nem para o remédio, claro que isso ele furta a tua felicidade pessoal, familiar. Mas quem ganha, por exemplo, 10 mil ou 80 mil, não vai quadriplicar a sua felicidade. Sim. Depois de um padrão, você tendo o básico, não é o dinheiro que vai te dar felicidade, né? Tanto é que a gente vê tantas pessoas, às vezes na sua simplicidade, trabalha a semana inteira, mas chega fim de semana, vai jogar o seu futebolzinho,
tem seus amigos na igreja, tem a família que gosta de assistir um jogo de futebol lá tomando uma cerveja e são felizes. E você vê pessoas famosas, você que é um dos grandes conhecedores da biografia de Elvis Presley, né? O Elvis é um baita de um exemplo disso, né? Ele chegou no ápice. E eu não sei como que foi a morte dele, né? Mas eu sei que ele estava depressivo no final da vida, né? Sim. Com toda a fama e poder e dinheiro. Sim, e aí a questão nesse aspecto, muitas vezes a fama é a fonte de infelicidade. Porque você oprime, né? Ele mesmo falou uma vez que existe a imagem e existe a pessoa. E a imagem sufoca a pessoa, né? Porque é esperado, ela vive de acordo com a imagem que as pessoas têm que aquela pessoa deva ser, né? Então, uma fama muito grande, como é o caso do Neymar, pessoas, né, dessas pessoas muito famosas, elas, sem dúvida nenhuma, elas são oprimidas pela fama. E são escravizadas pela imagem que ela mesma construiu. Sim. Porque às vezes é que nem o pai em relação ao filho. Se aquele pai se apresenta muito como um pai que sempre sabe a resposta certa, como um pai que nunca erra, e ele acha que a postura do pai tem que ser essa, você me chame de senhor, que nem eu fui criado, eu tinha que chamar meu pai de senhor, minha mãe de senhora. Até hoje eu chamo minha mãe de senhora. Os meus filhos não precisam me chamar de senhor, já é outra geração. Mas eu acho que essa leveza... Claro, às vezes tem um choque né, cultural de geração. Porque você vê, às vezes, um filho meio folgado, falando coisas que você pensa... Nossa, se fosse eu falando isso para meu pai, acho que eu levava um castigo. Mas, por outro lado, eu me revelo para o meu filho como eu sou uma pessoa que também erra, que também fala besteira. E eu acho que isso também tem a ver com a felicidade. Eu acho que quando a gente engessa muito uma imagem, seja a imagem nas redes sociais, a imagem de advogado, a imagem de professor, você acaba, como você bem colocou, sendo escravo dessa tua imagem. E quando você vê, que é o caso do artista, por exemplo, ele não é feliz porque ele não consegue ser ele mesmo, não te parece isso? Sim, não, sem dúvida nenhuma. E sobre felicidade, a gente... Eu lembrei de dar uma olhadinha numa questão interessante, que tem um estudo de Harvard, aproveitando aí que você está fazendo uma publicidade de Harvard, e eu sei que não é sem razão, porque você tem curso, né, em Harvard, né? Então eu falei que o currículo não é fraco. Então, esse é um estudo de Harvard sobre desenvolvimento adulto. Ele é uma pesquisa que foi iniciada em 1938 sobre felicidade. E continua em andamento até hoje. Inclusive, os filhos, agora já está na segunda geração, os filhos dos participantes é que estão participando, dos primeiros participantes. Então, é um estudo mais antigo. E esse estudo, hoje ele é liderado pelo professor Robert Waldinger. Eu não sei a pronúncia correta. Então, ele é o diretor, e ele, numa entrevista, falou que o principal fator da felicidade é a qualidade dos nossos relacionamentos. Veja, o Marco Aurélio falava a qualidade dos pensamentos. Ele diz que a pesquisa está apontando no sentido da qualidade dos relacionamentos. O que você acha disso? Veja, até a Bíblia lá em Provérbios 13, ele diz assim, aquele que anda com sábio, sábio é. E aquele que tem como companheiro um tolo, que eu diria hoje, numa expressão mais moderna, aquele que tem amigos tóxicos, estão se destruindo. Então, é importante as boas companhias. Porque pessoas que nos promovem, que nos fazem sentir bem, às vezes a gente investe em pessoas, amigos ou relacionamentos mesmo, marido e mulher, que só nos coloca para baixo, né? Nunca... Você já notou que nem aquela amizade assim que só um procura, né? Amigo, os dois têm que procurar. Mas a gente tem às vezes alguns amigos que só eu que convido ele. Ele nunca me convida para nada. Sim. Só eu que ligo no dia do aniversário dele, ele nunca me liga, né? Então, eu acho que esse círculo social da boa companhia, inclusive é um estudo interessante, Djalma, no New York Times, em 2018,
Eu até anotei aqui, Tara Parker Popp, ela disse que os comportamentos de saúde são contagiosos. Você que é um grande estudioso dessa questão da alimentação, da respiração, da qualidade de vida, ele diz que os comportamentos de saúde são contagiosos para a nossa obesidade, para a nossa ansiedade e para a nossa felicidade em geral. O que você me diz disso? Veja, é fato isso, né? Você veja que muitos grupos de amigos, você vê que às vezes o foco não é a amizade, é a bebida. Então eles saem para beber, né? Então acaba que nada contra, as pessoas podem relaxar, mas você vê que não existe um vínculo de pessoas mesmo. De troca, né? De engrandecimento, de desenvolvimento. Porque o que é bom da amizade, né? Ou, pelo menos, na minha opinião, né? Cada um sabe o que quer e faz o que quer. Mas eu sempre tentei aprender com as amizades, né? E as amizades que tragam um engrandecimento, né? Além do prazer, que, puxa, a gente faça uma troca, né? E se identifique. Eu também passo por uma situação, às vezes eu posso falar com você, você pode falar comigo, seja uma questão pessoal, amorosa. E quantas vezes, você veja até entre nós, né, John? Você é um dos meus grandes amigos. Quantas vezes eu já não fui pedir um conselho para você e você nem sempre respondeu aquilo que eu queria ouvir. Com muita elegância, com muito carinho, afeto, mas às vezes você respondeu coisas que eu não queria ouvir. Então a amizade sadia, saudável, ela também tem essa troca, no sentido de eu vou dar um toque naquela pessoa. Né? Tem até um ditado que diz assim: o amigo verdadeiro ele nunca critica o outro em público, mas reservadamente ele diz, poxa, aqui você foi mal. E eu penso, hoje já está comprovado, hoje se fala muito em síndrome de burnout, que é esse esgotamento profissional, a própria palavra burnout, combustão total. Eles dizem que isso se dá porque você perdeu o contato com si próprio, sentido, você perdeu o contato social e pelo excesso de trabalho, workaholic. Então veja, a felicidade ela passa por essas questões. Eu não vejo assim já uma fórmula mágica. Ser feliz Não, eu acho que é uma soma de coisas, bons hábitos, uma boa alimentação. Não que você não possa também chutar o balde de vez em quando. Mas veja, eu estou tentando parar com o refrigerante, porque o refrigerante me faz mal. Eu tomo refrigerante e fico... muito açúcar. Então, às vezes a gente tem que pensar assim, poxa, eu preciso ter uma vida que seja boa para mim. Exercício para quando eu chegar ali na terceira idade, eu estar bem. Então, felicidade, no meu modo de ver, são pequenas coisas que somadas, boas amizades, boas leituras, dar risada, falar besteira, viajar, ter tempo para pausa, ter tempo para isso, esse projeto que nós estamos abrindo. Quer dizer, nós nem somos dessa área aqui, mas vamos lá conversar. Isso também, o Christophe Dejoux, um sociólogo francês, ele disse que o que move a nossa vida não é só a satisfação. Como é que está no trabalho? Estou satisfeito. Como é que está no casamento? Estou satisfeito. Ele diz que isso é muito pouco, que o que move a nossa vida é também concretizar desejos. Então a gente também tem que ter um espaço para a nossa vida para fazer o que gosta. Querer um equilíbrio, né? Eu gosto disso. Às vezes é uma coisa até meio boba para o outro, mas para ele gosta disso. Vai realizar teu sonho. Porque não adianta a pessoa ter, às vezes, uma carreira de sucesso e a vida pessoal está completamente acabada ou falida, né? Como tem disso, né? Sim, né? Porque existe uma cobrança, né, de produtividade, uma cobrança de sucesso, uma cobrança social disso. Só que, na verdade, o equilíbrio, né, entre a vida pessoal e profissional, ela tem que existir, né? E ali, aproveitando ali aquela questão do relacionamento, é uma coisa que a gente... Talvez, às vezes, a gente não dê o devido valor, mas o relacionamento a gente vai plantando, né? Você vai, às vezes, dizendo uma palavra, às vezes fazendo um favor, às vezes recebendo. E essa troca constante vai construindo uma história de vida com várias pessoas, né? Eu cito o exemplo do Jonas, que teu
genro, né? Casou com a Pietra aí, né? Recentemente. Eu conversei com ele e falei que me via, né, nele, via o meu casamento, no casamento deles, e vi que eles... A tua história, a história deles. E ao mesmo tempo que provavelmente daqui a 30 anos eles vão estar, espero, como eu sou feliz no meu casamento. E tive um momento ali um pouco de emoção, de troca com ele, daquele momento que estava vivendo. E ele falou assim, aquela conversa que nós tivemos na praia foi muito importante para mim, foi muito importante, assim, decisiva, assim, no sentido de ter motivado ele, de ter que é engraçado influenciado. Como, né? Às vezes uma conversa despretensiosa que a gente Sim. tem, ou a gente ouve e aquilo marca a nossa vida. Existe um sociólogo polonês que faleceu há pouco tempo, o Zygmunt Bauman. Sim. Ele tem uma obra que se chama Amor Líquido. E ele diz o seguinte, que as pessoas hoje estão buscando saciar os seus desejos. Elas não estão querendo construir uma história com a pessoa. É como se você compra um chocolate. Eu gosto daquele chocolate com aquela cobertura. Eu vou ali, abro o chocolate e devoro, como o chocolate inteiro e acabou. Eu não quero compromisso com aquilo. Né? E ele diz que isso virou uma febre, que eles chamam de hedonismo, né? Essa busca do prazer pelo prazer, o prazer imediato. Só que isso é uma cilada também. Por quê? Porque você vai ver que até é gostoso você ter esse prazer imediato, né? Seja o chocolate, ou seja um relacionamento, seja o que for, né? Mas você não constrói história com ninguém. Daí você vê aquele amigo que cada semana está com uma pessoa diferente. Só que chega o final do ano, chega uma conversa mais profunda, ele não tem filho com ninguém, ele não tem uma história de vida com ninguém, ele não criou raízes com ninguém. Não tem compromisso com ninguém. Não tem compromisso com ninguém. E aí, isso não é o hedonismo que dá, mas sim a eudaimonia, que dizia Aristóteles. Aristóteles ele dizia que o homem é um animal político, ou seja, o homem é um animal da polis, que vai na cidade conviver, conversar, trocar experiência. Então nós temos que ter, e isso traz felicidade. A felicidade é esse hábito, essas histórias que a gente vai construindo, seja com o porteiro do teu prédio, seja com a sogra, seja com a esposa, com os amigos. Só que nos dias de hoje nós queremos as coisas tão imediatas que parece que nós perdemos um pouco essa capacidade. Sim, e você vai deixando marcas, né? Vai colecionando marcas e histórias. E que bom quando você deixa boas marcas, né? Que bom que quando você passou pela vida das pessoas e as pessoas têm boas lembranças, porque na vida o que fica mesmo são os relacionamentos, né? Foi essa história. E isso, me lembrando aqui em relação ao nosso tema, eu vejo que a felicidade ela deve ser analisada sempre em perspectiva. Porque a vida ela vai alternar sempre momentos alegres e momentos tristes. As pessoas falam assim, momentos de felicidade. Eu prefiro já dizer diferente, eu prefiro dizer que são momentos alegres. A felicidade é algo maior. A felicidade é o conjunto. É um olhar para a vida diferente. Isso, né? Então você nunca vai analisar assim, eu fui feliz hoje. Tudo bem, você pode até falar que foi feliz hoje, mas eu acho que você teve momentos alegres hoje. A felicidade, ela é mais perspectiva. Eu fui feliz nesse ano, fui feliz no ano passado, eu fui feliz nos 10 últimos anos. Por quê? Vai haver sempre essa alternância de bons e maus momentos. Ninguém é feliz, ninguém é alegre o tempo inteiro. O cara que é feliz o tempo todo é um bobo, né? Tem até uma música aquele que era do Barão Vermelho lá, o Frejá. Que rir o tempo todo. Tem uma... Agora veja que interessante, o efeito velório. Você falou assim que o que fica são as marcas. Quando a gente vai num velório, o velório ele é muito pedagógico, né? Ele nos ensina muito. Né? Em Eclesiastes diz que o velório ensina mais do que dias de festa. Porque quando você vai num velório, ninguém gosta de ir em velório. Mas ali você sempre aprende algumas lições. Por exemplo, quem que está ali no velório da pessoa? Né? Às vezes uma pessoa que na hora da festa tinha tanta gente, ali no velório estava bem pouquinha gente. Então já é uma lição que você tira.
Você vê, às vezes, a ex-esposa do cara lá chorando, se diz, poxa, você veja, eles terminaram o relacionamento, mas hoje ela veio se despedir dele. Você vê, às vezes, os filhos lá no WhatsApp, no dia da morte do pai, é uma lição que você tira, poxa, mas o filho até no dia do velório do pai está ali grudado naquele WhatsApp dele. E você percebe no velório que o que fica... Imagine eu no teu velório. Pô, por que o meu? Imagine eu no teu velório. Pô, tudo bem. Ou você no meu. Não, pode imaginar no meu. Eu sou teu amigo, vou servir eu não vou lembrar, Djalma, de quais carros você teve, ou qual gravata que você usava quando você ia fazer a audiência. Eu vou lembrar dessas conversas, das gargalhadas que demos, das caminhadas que fizemos na praia ali. Sim. Então, o que fica isso? Tem um provérbio árabe que diz assim, as melhores coisas da vida não são coisas, são pessoas, são relacionamentos. Só que às vezes a gente precisa passar por um velório para ver isso. Sim. Precisa passar por um câncer. Às vezes são coisas tão simples, já notou como as coisas profundas são meio óbvias, são meio simples, mas às vezes você precisa ir lá no fundo do poço para dizer, puxa, eu aprendi que eu tenho que dar valor para minha família. Que nem, por exemplo, uma coisa que a gente não dá valor, o devido valor é respirar. Ó. Uma coisa tão simples, encher o ar, ou encher o pulmão de ar e soltar. Para certas pessoas que podem estar num hospital, elas estão respirando por um aparelho, era tudo que elas precisavam. E a gente banaliza, né? Tipo, não é exatamente isso que você falou. Às vezes as pessoas têm que, parece que, perder para daí dar valor, né? Isso aí me lembra o Palocci, quando ele estava preso aqui na Polícia Federal, ficou aquela imagem famosa dele, né? Que daí quando ele saía da cadeia, assim, não sei se é algemado, não estava entrando, e aquela imprensa, todo mundo em cima. E ele é médico, né? O Palocci. Apesar de ter sido ministro da Fazenda, ele era médico. Então ele sai, todo mundo, daí eu só vejo ele fazendo assim, respirando, né? Porque o médico tem claro isso, né? Que você tem que oxigenar, né? Quando você está muito tenso, a primeira coisa respira, porque é uma forma de oxigenar e organizar um pouco, né? Então sempre quando alguém fala assim, respire quando estiver nervoso, eu lembro daquela imagem do Palocci saindo da delegacia e... E geralmente uma coisa que você falou, a pessoa que sai da delegacia, desses políticos, principalmente, é a imagem de derrota, né? Ninguém sai altivo, né? Que dá uma vergonha, né? O corpo fala, né? O corpo fala. A felicidade também, ela tem muito isso. A gente percebe quando o chefe da gente já chega meio brabo, ou chega nervoso, o pai, principalmente a autoridade, o professor, ou a mulher, né? Ou a mulher. Pior, né? A mulher. A gente nota quando a esposa já não está muito boa, né? Porque o corpo fala, né? Sim. O tom de voz, o olho. Uma das maiores comunicações nossas é com o olho, né? O olhar, assim. Tem pessoa quando está muito assim, ela nem olha para você. Você sabe que tem um estudo que diz que a mulher consegue perceber pelo menos mais 10 movimentos assim de corporais que o homem. O homem, ele observa, parece que são 5 movimentos e a mulher consegue perceber 15. Então... as sinapses delas são... até tem uma piadinha que diz, né, que lá na Bíblia em Gênesis diz, né, porque Deus primeiro fez o homem e daí da costela de Adão, né, da costela do homem fez a mulher. E elas não gostam dessa história. Pô, mas nós somos a costela do Adão aí, né, que palhaçada é essa? Mas daí a piadinha da feminista é o seguinte: Deus fez o homem, daí depois que fez a mulher, ele diz, chegamos à perfeição. Não precisa mais melhorar nada. Porque as mulheres têm essa característica, né? Você já viu uma mulher conversando, né? Você imagina assim, elas se encontram num shopping, 4, 5 mulheres. Elas falam tudo ao mesmo tempo, assuntos meio diversos e atravessados, e elas se entendem, né? Nós, homens, quando a gente se encontra, tudo bem, um espera o que o outro está falando, né? Termina. Então, é diferente. Até porque a química é diferente. Até porque a gente não tem essa capacidade, né, de ouvir, fazer mais de uma coisa ao mesmo tempo. Segundo as pessoas que estudam essa origem da humanidade, né, falam que essa característica, essas diferenças foram porque o homem seria incumbido mais da caça, e que a caça, você sabe, né, que precisa paciência, silêncio e esperar um momento para agir.
E já as mulheres ficariam cuidando da cria, do fogo, então ela teria uma multitarefa, né? Então isso é a característica, ela é da mulher mesmo. Ela tem uma capacidade muito maior, não só de sensibilidade, mas de percepção. Mas você mesmo sendo ateu, você crê então que Deus criou o homem diferente da mulher? Eu não. Você veja que a gente aqui, um é ateu, outro é cristão. Um é mais... Não, de direita e de esquerda, né? Aqui é melhor não falar sobre isso. Agora veja, uma coisa que eu quero te provocar, Djalma. A última obra do Bauman foi O Retorno do Pêndulo. Ele escreveu com um psicanalista argentino. E ele diz, veja que interessante, perguntaram uma vez numa entrevista para ele, qual que é a condição humana? Qual que é o segredo? Qual que é o dilema do homem? E eu gosto da palavra dilema, né? Que tem duas opções você tem que escolher apenas uma. E aí ele diz que nós vivemos num pêndulo. Eternamente o homem vive num pêndulo entre a segurança e a liberdade. Ora nós queremos ter uma vida segura, e aí é o homem que quer casar, que quer ter uma família segura, a mulher quer casar. Ora nós queremos a liberdade do solteiro, de ir para a pista. Então você vê que o solteiro tem inveja do casado, né? Porque ele quer segurança. E o casado tem inveja do solteiro. Juiz e advogado. O juiz tem uma carreira sólida, segura, aposentadoria, né? Mas não tem aquela vibração do advogado de ganhar uma causa, às vezes honorários enormes numa única causa, a liberdade de dizer sim ou não. E ele diz que nós estamos nesse eterno pêndulo, né? Aí Freud escreveu Mal-Estar na Civilização em 1929, que fala justamente disso, né? Ele diz assim que na modernidade os pais ensinam o seguinte: primeiro você come, depois vem a sobremesa. Primeiro você vai estudar, depois você vai brincar. É a teoria do adiamento da recompensa do Freud. Então ele diz que e esse que é o mal-estar na civilização, porque a gente quer a sobremesa, a gente quer brincar, mas a civilização, a cultura diz não, primeiro a obrigação. Então nós temos que refrear os nossos instintos, nossas vontades, as nossas pulsões de vida. De Freud, né? Bem lembrado. Então veja, e aí ele diz esse é o mal-estar na civilização, que nós não podemos fazer tudo o que nós queremos. Sim. Eu acho a vizinha bonita, mas eu não posso sair com a vizinha bonita. Sim. Eu acho o meu compadre mais rico do que eu, mas ele tem o patrimônio dele, né? Isso é só um exemplo, né? Não é só um exemplo. Não é uma Não, você não é fraco, né, Djalma? Não, mas não. E então veja, esse é o mal-estar. E aí vem o Baum e diz que hoje inverteu essa regra. Que hoje nós estamos pondo o prazer na frente da obrigação. Esse mundo hedonista que só quer... Tanto que tem estudos dizendo que é a primeira vez na vida que os nossos filhos são mais burros do que os pais. Que geralmente o filho é uma versão melhorada do pai. Mas hoje, como eles ficam muito no videogame, copia e cola, não leem livros, ficam ali meio... Eles emburreceram. E nós somos uma geração que pesquisa, que tenta ter uma profissão sólida. Então eu queria saber a tua opinião disso, esse dilema. Antes era o dilema, primeiro a segurança, depois a liberdade. Inclusive até num dos teus livros tem uma frase interessante que você fala assim: a liberdade move o desejo de viver, a segurança o de sobreviver. É que isso, na verdade, você acaba que você tem muitos desejos ali, muitas ambições, e isso movido pela liberdade, né? O desejo de liberdade. Eu quero isso, eu quero poder fazer tudo, mas às vezes você tem que só se contentar com o desejo de sobreviver, porque você quer segurança também, né? Então você quer, por exemplo, tem pessoas que moram lá num condomínio fechado. Ela paga um preço por aquilo, né? Ela tem... qual que é a liberdade que ela tem? Ela tem que sair ali, tem um muro alto, um porteiro, parece quase um presídio para entrar naquele condomínio, né? É um preço que se paga para ter segurança, né? E
E esse dilema, né, sempre vai ser muito difícil você conseguir o melhor dos dois mundos, né? Você vai ter que ter sempre, quando você quiser segurança, você vai ser em detrimento da tua liberdade. E ao contrário, quando você quiser liberdade, você vai ter que abrir mão da tua segurança, né? Você falou aquela coisa que você quer uma coisa, que é outra. Tem uma história engraçada. Eu ainda não tinha filhos com a Marion e nós estávamos numa viagem lá em Gramado e estava na recepção, assim, ali do lado da lareira, ali sentados, nós dois namoradinhos, assim, né, começo de casamento. E daí chegou um carro com uma família e uma família, um pai, a mãe e 2 crianças. E o cara tá fazendo o check-in ali e tal, e nossos olhares se cruzaram, porque eu estava olhando e desejando, assim, pensando, puxa, eu quero ter uma família assim. Eu estava admirando aquela cena. Você recém-casado? Eu recém-casado, sem filhos, né? Ali com a mãozinha... Admirando o pai com os filhos. O pai com os filhos. E o pai e as crianças dele agitadas, né? Estavam aquela coisa de criança para cá, criança para lá, e eu achando tudo lindo. E eu estava olhando para eles. Nisso, ele olha para mim. Aí eu fiquei pensando, hoje eu entendo talvez o olhar dele. Ele olhou para mim. Ele estava com inveja de você. Ele pensou, puxa, a minha vida é tão simples ali, que tá ali só. Era só eu e minha esposa, tem que correr atrás dos filhos. Mas é engraçado isso, né? Uhum. É que nem essa questão do solteiro e do casado, né, que é muito forte. Às vezes você encontra, né, um amigo lá que está divorciado, você, pô, você tá bem aí, tá aí, né? Só que daí o outro fala, não, mas você que está bem. Quando chega o Natal, o fim de semana, você tem uma família que está te esperando, né? Eu tô sempre aí, quem é de todo mundo não é de ninguém. Uhum. Então é impossível nós querermos o melhor de todos os mundos. Sempre você vai ter que optar. Se você quer uma coisa, você vai ter que abrir a mão de outra coisa. Sim. Isso para carreira, isso para quando você muda de cidade, que nem às vezes você tem uma perspectiva de ser promovido a um emprego, né? Só que você vai ter que abrir mão da cidade onde você mora, dos amigos, mas com a perspectiva de ser promovido, de ganhar mais, ou de se acomodar onde você está, mas numa visão mais simples. Sim. E aí entra aquela questão, né, que abrir mão, né? A gente fala sobre isso e eu tenho cada vez mais convicção que a felicidade é incompatível com o egoísmo, né? Então, quanto mais talvez a gente dê e se entregue, mais a gente é feliz. É ao contrário do que a gente pensa assim, a pessoa tem que pensar nela, né? Tem que pensar em si próprio, que ninguém vai pensar, ou enfim. Só que esse sentimento gera sempre uma percepção assim de que falta alguma coisa, uma incompletude constante. A pessoa que pensa sempre nela, todo dia, toda hora, ela sempre está insatisfeita. Você tem alguma... Você sabe que uma das frases de Jesus, ele diz assim, a maior alegria é dar do que receber. Maior alegria tem aquele que dá do que recebe. Então, às vezes, você tem uma condição econômica melhor do que os teus irmãos, teus familiares, e você é aquele filho que está sempre ajudando, financiando, emprestando dinheiro, né? E aí, às vezes, você pode se pegar perguntando assim, poxa, mas sempre sou eu que pago tudo, que financio. Mas a maior alegria é você ter essa condição de dar, de dividir, do que aquele que está numa situação que não tem e muitas vezes só pode viajar se o irmão pagar a viagem dele ou pagar o jantar dele. Então a gente tem que às vezes aprender que na vida não é só custo-benefício. A gente nem sempre ganha. Hoje as pessoas, para começar um relacionamento, elas já avaliam o futuro namorado ou namorada como se fosse um carro. Esse carro aqui, se eu for vender, ele tem uma boa saída comercial, o motor dele é potente, ele é um carro que dá pouca oficina, e as pessoas estão colocando isso em relacionamentos, né? Elas estão avaliando muito essa visão economicista do custo-benefício. Não que você não possa ter isso, você não precisa ser ingênuo também de entrar em algumas aventuras com pessoas que não tem nada a ver com você, mas a gente tem que perceber
as coisas espirituais, né? Então, quando você fala do egoísmo, eu acho que você tem razão. E a pessoa muito egoísta, ela não consegue ser feliz. Tá lá, às vezes ela cheia de dinheiro em casa sozinha, porque ninguém aguenta aquela pessoa que é chata, um ego enorme, é o dono da verdade, tá lá cheio de dinheiro, cheio de conforto, cheio de controle remoto na mão, carro bacana na garagem, só que é um chato, ninguém convida para uma festa. E às vezes tem aquele cunhado ali que é meio pobre, meio desempregado, mas é a alegria da família. É o cara divertido, é o cara... Então, a gente tem que sair um pouco, quando fala em felicidade, a gente tem que sair um pouco desse plano só economicista, né? Que dinheiro, que status, quantos seguidores você tem. Não, a felicidade é às vezes você tomar um café com leite com a tua tia, lá aquele pãozinho que saiu do forno agora, aquela conversa engraçada e dando risada, e o cachorro na tua canela, lambendo você. Às vezes felicidade é isso. E até porque os recursos que você pode dar para as outras pessoas não é apenas financeiro. Você dá o teu tempo, você dá a tua atenção, amor, carinho, né? Você se entrega, você dá para a pessoa. Então, às vezes, você pode, de um lado, dar uma coisa e, do outro lado, você vai receber outra, né? Então, e o que adianta a vida você se economizar, né? Você... regatear, como diz, né? O Milor Fernandes, né, que era um frasista, o Milor Fernandes tem umas frases engraçadas. Uma delas é quando encontra a pessoa no elevador, né? Todo mundo é educadinho no elevador, né? Às vezes o cara é um boçal, um nervosinho, mas no elevador, né? Todo mundo é educadinho, bom dia, como é que vai? E daí ele diz assim, como são educadas as pessoas que a gente vê só de vez em quando. Pois é. Né? E é verdade isso, né? E ele também tem uma frase que diz isso que você acabou de dizer. Ele falou assim, a pessoa que trabalhou tanto, economizou tanto e morreu rica, ela não fez um cálculo muito bom, né? Porque daí acumulou, qualquer hora de gastar, tudo, né? Deixou tudo para os filhos, para a cunhada, para o genro, né? Ela não fez um cálculo legal. Sim. Trabalhou, acumulou e morreu. Sim. E deixou aquele... Então eu acho que a vida também é isso, você saber viver. Sim. Você nem... Eu gosto do Aristóteles, ele escreveu um livro Ética Nicômaco para o filho dele, que é um livro mais famoso do Aristóteles. E ele diz que a virtude está no meio termo. Você nem ser um pródigo gastador, nem um avarento. Você nem ser um temerário, nem um temeroso. Ou seja, nem se precipitar e nem ser um covarde. E eu acho que isso vale para quase tudo. Você nem ser um gastador, mas também não ser uma pessoa que é mesquinha. Felicidade também, eu acho que passa por esse equilíbrio. Né? Você tinha comentado de um livro até que eu achei curioso, falava alguma coisa sobre de egoísmo. A virtude do egoísmo. Fale um pouquinho mais, eu achei bem interessante esse livro. Tem uma escritora russa, Ayn Rand, ela já faleceu em 82, ela escreveu um livro polêmico, A Virtude do Egoísmo. E ela diz o seguinte, que nós temos que buscar a nossa própria felicidade. Porque o outro não vai. Não espere que o outro venha trazer a sua própria felicidade. Só que ela foi muito criticada por isso, né? Porque é exatamente o contrário do que a gente está falando. E que representa um pouco a sociedade hoje. Os meus direitos. Você vê hoje, quando você vai viajar em grupo, né? Sempre tem aquele cara que briga com a recepcionista do hotel, briga com o garçom. Eu estou pagando, são os meus direitos, eu exijo. Quer dizer, a vida fica pesada, tudo bem, até do seu ponto de vista, o Código de Defesa do Consumidor, você tem razão, parabéns, tem razão. Só que a tua vida está uma chatice, né? É cheia dos direitos e briga com todo mundo, tá lá nadando, se divertindo e tá brigando com o garçom. Até você falou, né, viagem em grupo. Você pode ver que quase não tem muito mais viagem em grupo, né? As pessoas estão tão na sua própria bolha que eu, pelo menos, não vejo mais assim tanto. Antigamente você ouvia falar mais de excursão, né? Nós vamos num grupo de excursão, parece que não tem mais quer todo mundo viajando. Ninguém se aguenta, né? Nem família fica mais junto. Esse negócio de lulista e bolsonarista, eu me lembro na Copa do Mundo, que foi logo depois ali daquelas brigas políticas. Olha, quando a gente foi assistir o jogo do Brasil, lá tava um climão, tinha os petistas e os bolsonaristas. Daí a gente até combinou, ninguém fala de política aí, porque não vai dar certo, né? Então a gente vê, a sociedade de hoje, ela é muito, os filósofos chamam de atomista, como se fosse um átomo que fica na sua bolha ali, no seu celular, né? Então nós estamos perdendo a paciência de viver com os diferentes.
O Michel Maffezoli diz que hoje existem as tribos urbanas. Cada um tem sua tribo. Tribo do rock and roll, tribo do coxa, tribo dos advogados, tribo dos crentes, tribo dos judeus, tribo da cervejinha. E você só procura quem é igual a você. Então os teus grupos de Facebook, de WhatsApp, é todo mundo. Se gosta de falar mal do Lula, é o grupo que fala mal do Lula, ou do Bolsonaro, o grupo que fala mal do Bolsonaro. Só que daí o que acontece? Tem certas situações da vida, tipo aeroporto, posto de gasolina, excursão, reunião de pais, que quando você vê, você tá com os diferentes. Você não tá mais na tua bolha. E daí sai briga. Sim. Aí teve volta e meia ver gente quebrando o pau hoje em coisas assim de entrar na... Sim. Né? Mas eu acho que, na verdade... Nós desaprendemos a lidar com o diferente. Porque, na verdade, existe uma projeção do que você acha que você é. E, na verdade, as pessoas são muito mais parecidas do que diferentes. Todo mundo é ser humano, todo mundo tem suas angústias, suas fraquezas. Quer ser validado. Né? Todo mundo quer, em tese, o bem para o seu país, né? E acha que aquela forma é a melhor, enfim, aquela realidade, aquela forma de tratar as pessoas, aquela forma de cuidar dos filhos. Cada um tem as suas boas intenções. Então, eu acho que as pessoas, na verdade, são muito parecidas. Essa nova temática aí de separação de nichos, de tribos, ela acaba sendo, além de contraproducente, ela é uma mentira, porque, na verdade, nós somos muito mais iguais do que diferentes. Né? O ser humano, você pega a trajetória da vida das pessoas, ela da condição humana, ela é igual, né? Ela quer ser validada, ela quer morar com uma pessoa que a ame e seja amada. Se sentir pertencimento a um grupo. A um grupo, né? Nesse sentido não adianta, nós somos parecidos, né? Agora veja, Djalma, o Freud diz que felicidade é a ausência de sofrimento. Que eu acho um conceito meio limitado, né? Sim. Ou seja, feliz é se você não está sofrendo. Se você não está sofrendo... Eu acho que isso é real, principalmente quando a gente tem, às vezes, uma cirurgia, uma prova difícil, sei lá, uma coisa muito difícil que te tirou sono por uma semana, e depois que passa, dá uma sensação, nossa, hoje eu estou feliz, porque já passou aquele pesadelo todo. Mas eu acho que não é só isso, né? Eu acho que aqui eu concordo com o Dejur lá, né? Que a gente também tem que ter o momento do desejo. Não te parece que essa geração nova, a gente critica muito essa geração, que fica muito no celular, muito no videogame, que não conversa muito, que desaprendeu a viver com os diferentes. Então tem muitas críticas a essa geração que está aí. Mas não te parece que essa geração é mais sincera? Ou seja, se ela gosta, se ela não gosta, ela nem vai lá no programa social. Nós somos uma geração que a gente tinha que ir em qualquer lugar que os pais da gente pedissem. Né? A gente tinha que fazer declarações que não eram nossa. Não te parece que pelo menos tem essa virtude? Hoje as pessoas são mais sinceras? Eu acho que, na verdade, a gente tende a falar em gerações, mas eu acho que hoje, tanto para o bem quanto para o mal, a nova ordem mundial, assim, da tecnologia, enfim, de tudo isso que você está falando, atinge a todo mundo. Você vai ver que as pessoas lá da terceira idade estão totalmente absorvidas pelo celular, né? Elas não é só o jovem que está absorvido pela vida virtual. As pessoas mais velhas também. Não é só uma jovem que não conversa mais. É também o mais velho. Né? O velhinho também fica grudado no Facebook. Isso, e também não quer conversa. E também não quer conversa. Ele não quer ir no aniversário, se ele não quer ir também. Então eu acho verdade, que... Eu acho que muitas coisas boas, eu acho que na questão de aceitação de diferenças, de preconceitos, a gente avançou muito. Eu acho que a coisa do humor, né? Aquela coisa... agora não pode mais falar sobre isso porque a pessoa fica ofendida. Sim, porque você está fazendo humor às custas do sofrimento do outro. Então é fácil você fazer rir
às custas dos outros, né? Então, mas não posso fazer. Não, se for ofensivo, não faça mesmo. Não é educado, não é elegante você fazer isso, né? Então, houve uma evolução, né? De aceitação, de condições, de gênero, de respeito. Acho que houve. Mas também... É que nem essa questão do LGBT, né? Antigamente, você ser homossexual, por exemplo, você tinha que esconder em 7 chaves, a pessoa é frustrada. Hoje, as minorias elas estão tendo mais espaço, né? Uhum. Seja qualquer seja o punk, seja o, né, as caricaturas, mas elas estão sendo respeitadas. E isso gera felicidade, né? Que nós estávamos falando. Elas estão sendo o que elas querem ser. E o que elas são, de fato, né? Porque quantas Tem situações... menos hipocrisia, parece, né? E isso. E eu acho que a felicidade, ela passa por esse espaço em que você se reconhece de um jeito, se aceita desse jeito e é aceito pelo seu pai, pela sua mãe, né, pelos seus amigos. Você mostrar quem realmente você é e tá tudo bem, né? Você ser daquele jeito, ser diferente, digamos, da maioria, né? E então esse lado também é bom e isso reflete diretamente na felicidade, né? Porque é muito triste você ser violado nas suas crenças, né, nos seus valores. Você representar algo que você não é, né? Você ser ridicularizado pela tua característica, pelo teu jeito de falar, pela tua origem. E o contrário disso é libertador, né? Você realmente ser o que você deseja ser. Né? Porque às vezes você é filho de médico e quando você foi fazer medicina porque o teu pai também é médico, você foi fazer direito porque o teu pai é juiz, só que você nunca gostou daquilo. Não tem nada a ver com você. Você quer música, você quer turismo. Sim. E aí você fica frustrado. E aí você fica 20, 30 anos da tua vida frustrado. Sim. Eu acho legal a pessoa, desde que não seja nociva, não seja prejudicial, eu quero ser bandido, quero ser um serial killer, deixa eu ser meu ser. Desde que não seja algo que prejudique o outro, seja quem você quer e as pessoas que respeitem a individualidade de cada um, né? Nós já estamos aqui caminhando para o final e eu até que já queria dizendo aqui o que a gente pode terminar esse episódio aqui, né? A felicidade depende de nós. No meu modo de ver, Djalma, passa também por este alinhamento de eu querer ser o que eu realmente sou, eu respeitar o outro, essa questão dos dons e talentos. Deus me fez de um jeito que eu sou diferenciado em algumas coisas. Algumas para pior e algumas para melhor. Por exemplo, uns cozinham muito bem, outros não sabem nem cozinhar. Uns tocam um instrumento musical muito bem, outros são desafinados. Uns explicam bem, têm o dom do ensino, outros não. Eu acho que quando nós temos essas marcas no nosso DNA, já são sinalizações dizendo o seguinte: vá por aqui que aqui você vai ser feliz. Você já nasceu com esse dom. Você tem facilidade para isso. É algo que você faz e todo mundo diz: nossa, nisso essa pessoa é tão boa. Então já é um sinal do nosso DNA, sei lá, da nossa história, da nossa mística, do Criador, que diz o seguinte: a felicidade é esse caminho, é aquilo que você tem um dom natural para fazer bem feito, com facilidade. Então eu queria terminar a minha fala dizendo isso, que felicidade também é um alinhamento, é um encontro consigo mesmo, sempre respeitoso e leve, né? Eu acho que a pior coisa que tem são pessoas pesadas. A gente tem que ser leve. Eu, assim, para finalizar também, eu acho que, se fosse para definir o que é uma vida feliz, eu diria que é uma vida plena. Que você olhe para trás e pense: puxa, eu vivi intensamente, e não precisa ser uma vida louca, precisa ser uma vida em que você foi verdadeiro com quem você se relacionou, verdadeiro com você mesmo, né? Você viveu de acordo com o que você acreditava, né? E que deixou boas marcas como nessa trajetória. Isso faz, talvez, a vida vale a pena. A vida vale a pena, ter uma vida feliz, né? E que realmente eu acho que
a felicidade depende de nós? Depende até certo ponto, certo depende. Tem fatores que muita não... coisa em jogo, né? Tem muita coisa. Mas uma boa parcela depende de nós. Sim. Eu fico muito feliz de ter tido esse bate-papo e começamos meio enferrujadinho, mas devagarinho estamos soltando. Vamos brindar aqui com a água, não? Vamos. Esperamos vocês no próximo episódio, episódio 2. Hoje já debutamos. E vamos conversando, né? Vamos conversando. Valeu, pessoal. Passou.